Olá, caros alunos, espero que estejam todos bem, né? Hoje estamos dando início à nossa primeira aula de Direito Penal, a qual nós trataremos aqui alguns assuntos iniciantes aí, sobre as considerações introdutórias do direito penal. E já sem mais delongas, até porque na nossa webconferência, logo mais à noite, tiraremos todas as dúvidas, falaremos ali sobre a ementa do curso, também falarei sobre a bibliografia, tanto a trazida na ementa dos senhores que está no curso, bem como alguns autores que nós temos estudado aí no contexto de direito penal. Então, nós já temos a falar desse conceito de direito penal. O conceito de direito penal pode ser constituído aí dentro de 3 pontos de vista distintos, né? Dentro de um aspecto formal ou estático, dentro do aspecto material e também dentro de um aspecto sociológico ou dinâmico. No aspecto formal ou estático, ele é o quê? Ele é um conjunto de normas que qualifica certos comportamentos humanos como infrações penais. E o que seria nesse contexto? O que será nesse contexto de infrações penais? O que nós temos? Nós temos crimes e contravenções penais. Crime é o grandão, né? Assim, fazendo uma alusão, e o menor seria essa contravenção, crime anão. Define também os seus agentes, porque ela vem para fixar as sanções. Quais são as sanções? Pena ou medida de segurança, a qual nós estudaremos mais à frente. Muitas das vezes o camarada é louco, é débil e vai ter uma medida de segurança para ele, que é também uma pena que vai ser lhe aplicada nesse contexto aí. Aspecto material, porque o direito penal, ele refere-se a considerados, né? Ao que realmente? Refere-se a considerados algo altamente reprováveis e danoso. Esse conjunto, esse organismo social, que afetados, bens jurídicos, indispensável à sua própria conservação e também à sua progressão. Dentro de um aspecto sociológico ou dinâmico, nós entenderemos que o direito penal, ele é o quê? É mais um instrumento de quê? De controle social desse comportamento que vem sendo aí desviado. Porque ela visa única e exclusivamente assegurar a disciplina social e a convivência harmônica entre os seres, né? Esses membros do grupo de uma comunidade. Dentro destes aspectos, vigora no direito penal o princípio da intervenção mínima do Estado. Nós vamos observar que o Estado só vai intervir e por isso que nós temos o princípio da legalidade que vem para tolir um pouco o Estado. Porque o Estado é esse leão que está bramando e se deixar, o Estado engole. E aí, o qual ele orienta e limita o poder incriminador do Estado, essa intervenção mínima. E aí vem se legitimando de quê? A se constituir um meio necessário para a proteção desse bem jurídico. E aí quem fala quem traz esse argumento é César Roberto Bittencourt, um dos doutrinadores contemporâneos, né, que ele fala que ele vem legitimando o Estado a constituir um meio necessário para a proteção desse bem jurídico. Cumpre-se ressaltar, senhores, que é por meio do direito penal que o Estado aplica apenas as sanções mais graves, né? Tolhendo ali o patrimônio, a liberdade e até mesmo a vida do cidadão, neste último caso, que admitem a pena de morte, como no Brasil, né? Que admite em caso de guerra, declarado, conforme está elencado lá no artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal. Então, o Estado pode, no nosso caso, o Brasil tem pena de morte? Sim, ressalvar que em caso de guerra declarado se exige. No entanto,
não seria demasiado da nossa parte, exagero, que o direito penal, ele se torna o quê? O braço armado do Estado, né? E aí, dentro de um conceito de direito penal mais aclarado, mais abrangente, nós não podemos ficar reservado apenas no Código Penal. Não, nós temos que ir para os outros doutrinadores, né? Um conceito mais acurado. A Ivan List, esse doutrinador internacional, ele fala que vai definir como o quê? O direito penal. Como as prescrições emanadas de um Estado, que ligam ao crime como fato a pena. E essa pena, ela vem como o quê? Como consequência desse arcabouço. E aí, Miseger, né, ele fala também, outro doutrinador internacional, ele vem e fala como exercício do poder punitivo do Estado, que conecta ao delito. É uma conexão entre os dois. E como pressuposto automaticamente a pena, que é como consequência jurídica. Já o Elzer, né, ele parte do ordenamento jurídico que determina as características da ação delituosa, que lhe impõe penas ou medidas de segurança. E aí Welsel, né, outro doutrinador, né, Welser e Wessel, quase os nomes são iguais, bem semelhantes. Wessel, ele fala que ele traz uma definição mais completa, mais acurada, que ele fala que automaticamente designa-se a parte desse ordenamento jurídico que determina os pressupostos dessa punibilidade, bem como as características específicas da conduta punível, combinando determinadas penas e também prevendo a par de outras consequências jurídicas, nesse caso, especialmente o quê? Especialmente as medidas de tratamento de segurança. E aí o brasileiro, Frederico Marx, ele vem e diz que é um conjunto de normas que ligam ao crime como fato a pena, que é como consequência e disciplina automática, também outras relações jurídicas daí derivadas para estabelecer o quê? Estabelecer a aplicabilidade das medidas de segurança e a tutela do direito de liberdade em face do poder de punir de quem? Falei agora do Estado. Esse Estado, né? E aí nós vamos entender, senhores, que automaticamente superadas todas as controvérsias, sem nenhum interesse prático, lembrando que o conceito de direito penal, ele é um dos ramos do ordenamento jurídico, isto é o quê? Como manifestação do direito público, e é por meio do direito penal que o Estado ele faz valer de forma mais nítida esse monopólio, né, de exercício legítimo, que se torna dessa violência. Entendeste? Passado isso, fica aqui para os senhores a definição bem aprofundada desse conceito de direito penal. E aí, sem mais delonga, avançando como as coisas se avançam, indo, né, com destino a uma denominação, na atualidade nós vamos entender que amplamente empregada é direito penal. Onde muito tempo também foi empregada a expressão direito criminal. Essa expressão direito penal, ela foi usada pela primeira vez por quem? Pelo conselheiro do Estado, Rogers Englert. Né? Meu inglês não é muito acurado, né? E aí ele trouxe essa expressão, Regenerus England, em 1756. Direito penal é altamente criticado por boa parte da doutrina, como Basileu Garcia, né? Diz que a locução direito penal não abrange aí um dos grandes grupos do combate à criminalidade. O uso das medidas de segurança, que tem por finalidade a repressão, e por este motivo
ele entende ser mais apropriado dizer direito criminal. Isso quem fala é Basileu Garcia. Mas o direito penal traria consigo uma ideia de pena, esquecendo-se da medida de segurança. E aí nós vamos ver, senhores, e temos outras expressões, como direito protetor dos criminosos, Duradouro Monteiro, direito repressivo, por Puglia, direito restaurador ou sancionador, por Valdes, princípios da criminologia, de Luca, e direito de defesa social, de Martinez. Não obstante essas críticas, deve-se a preferir a expressão mais adequada, que é direito penal, pois está basilada na Constituição Federal, no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1b e artigo 22 da Constituição Federal. Então nós temos essas duas bases. Primeiro do artigo 62 da Constituição Federal, né? Vamos lá no artigo 62. Olha o que diz o artigo 62. Inciso parágrafo 1º. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias como força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. E aí, o parágrafo 1º. Olha o que diz. É vedada. A partir de agora, você, estudante do curso de Direito, você tem que começar a interpretar determinadas palavras. Só aí. Né? Então, o que é vedado? É proibido a edificação de medidas provisórias sobre matéria relativa ao quê? Lá na linha B, direito penal, processual penal e processo civil. Então, você já sabe, por meio de medidas provisórias, o presidente da República jamais pode se fazer. Tá certo? Então, e aí vamos para o inciso 22, artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre, né? É o inciso 1º, sobre direito civil, comercial, que é hoje empresarial, e penal. Então, matou a paca aqui, tá certo? Então, nesse contexto, senhores, também, porque nós temos o quê? Nesse contexto do que foi falado. Olha aqui, nós temos um código penal. Nós não temos um código criminal. Então, fica matada a charada aí, porque a denominação correta aí. A expressão de direito penal foi adotada pela doutrina majoritária, tá? Cabe-se salientar, tanto no Brasil quanto em outros países aí, como a Itália, França e também a Espanha. Quanto às caracteres do direito penal, nas lições de Magalhães Noronha, né, ele fala que é um ramo do direito público, que é uma ciência cultural, normativa, valorativa e finalista, devendo destacar aí um aspecto sancionador e excepcionalmente constitutivo e, por fim, dogmático, fragmentário e subsidiário. E aí, desse modo, nós iremos analisar cada uma dessas características. Primeira delas, né, ramo do direito público. E aí, é quando o indivíduo ele pratica uma infração penal e surge para o Estado o poder-dever de aplicar uma sanção penal, uma sanção para esse indivíduo. É esse jus puniendi. Então, em uma linguagem mais simplória, você vai entender que a partir do momento em que esse indivíduo pratica uma infração penal, porque eu falei para vocês, infração penal que tem dois viés. Essa infração penal é crime e contravenção. Um dos dois, caiu nesses dois aqui, é punido automaticamente. E aí, por outro lado, nós teremos esse indivíduo infrator aí, ostentando o direito de liberdade, esse jus libertatis. Algumas pessoas me perguntam,
professor Odaí, doutor, por que o fulano, o senhor conseguiu um habeas corpus pro fulano? Porque o indivíduo infrator, ele ostenta esse direito de liberdade. É um direito dele, esse jus libertatis. O jus puniendi está com o Estado. E o cidadão, né? O cidadão tem essa jus libertatis, que lhe permite não ser punido fora dos limites previamente estabelecidos na lei, em consonância com essa ordem. Que ordem? A ordem constitucional. O direito penal, ele vem e regula as relações que envolvem o indivíduo e o Estado. E se caracteriza como uma ramificação automática aqui do direito público. Mais um detalhe, senhores, que vale ressaltar que o quê? Que mesmo na ação privada, a atuação do Estado é imprescindível para a imposição da medida de segurança. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso, essa ação privada? Automaticamente o Estado, ele tem esse poder, mesmo quando o autor, né, que é essa pessoa que vocês verão mais à frente, que esse chama-se o querelante, ele terá autonomia, o Estado, ele será o titular dessa questão lá na pena ou na medida de segurança. Quanto esse Estado, essa característica que nós vimos aí, né, que o Estado vem é um ramo do direito público, nessa ciência cultural, normativa, valorativa, finalista, aspecto sancionador, excepcionalmente constitutivo, dogmático, fragmentário e subsidiário. Nós vamos verificar que depois de nós falarmos sobre esse ramo, nós vemos o Estado como ciência cultural. O direito penal, ele insere na categoria das ciências do dever ser, e não do ser. Por quê? Tem que ser do dever ser. Fica lá pro ser da filosofia, da sociologia, outros ramos do direito. Aqui é do dever ser. Por quê? Impõe-se ao cidadão automaticamente esse dever de ter bons préstimos, uma vida proba perante a sociedade. Neste ponto, adota-se a clássica ciência sim, culturais, dever ser, né, e naturais, o ser. A ciência normativa é o quê? O direito penal, ele possui, o objeto de estudo é o quê? É a norma jurídica, é o que está sedimentado, está sacramentado no Código Penal, né? É a norma. Trata de uma ciência que estuda os preceitos contidos nos enunciados normativos, bem como as respectivas consequências para o seu descumprimento. Então, não se confundindo com o quê? Com a ciência causal, explicativa, como a criminologia, a sociologia, que eu já falei para os senhores. E aí, vale registrar a feliz observação, nesse caso, de César Roberto Bittencourt. Por quê? Quando ela assevera que, embora não se trate de uma ciência experimental, o direito penal não deixa modernamente de se preocupar com a gênese do crime, assumindo-se também uma figura criadora nesse contexto aí, se preocupando, se não só com o campo puramente normativo, mas também com as causas de fenômeno cultural. Quanto a uma ciência valorativa, nós vamos entender que o direito penal ele confere as normas numa escala hierárquica de valores de acordo com o fato que lhe é contido. É uma ciência finalista, por quê? O direito penal, ele objetiva o quê? A proteção subsidiária desses bens jurídicos tutelados, imprescindível aí para a convivência pacífica de uma sociedade. Sancionador, por quê? É uma característica visível do direito penal. Por quê? É o poder e dever de impor uma sanção, no caso, até se for necessário, uma medida de segurança, nesse caso aqui concreto. Constitutivo é uma característica até polêmica, por quê? Porque enseja controvérsias doutrinárias. Para Magalhães Noronha, ele diz que assevera que o direito penal é sancionador e não constitutivo. E sob essa perspectiva do direito penal, possuiria aí uma natureza primária constitutiva e não apenas acessória nesse contexto. É isso que ocorreria quando o direito penal ocorre, né? Quando o direito penal ele automaticamente protege os bens
ou interesses não regulados em outras áreas do direito. Por exemplo, a omissão de socorro, os maus tratos, tentativas brancas, isto é, que não produzem qualquer lesão para o indivíduo. Dentro dessa característica ainda falando, traria uma característica também, né? Uma característica dogmática. Por quê? Ela expressa por meio de quê? Por meio desse direito positivado, né? Tanto doutrinado, bem como elencado nos seus códigos, né? E de uma forma sedimentada, tá? Fragmentar, por quê? É pautado pela ideia de fragmentariedade, né? Pois não tem pretensão de abranger todas as manifestações de condutas humanas ou de atos praticados. E aí, nesse contexto, desse modo, muitos ilícitos são sancionados por outros ramos do direito jurídico, né? São ilícitos de caráter extrapenal, cíveis, administrativo, processuais e etc. Subsidiária porque o direito penal ele é orientado também, senhores, pelo princípio da subsidiariedade, que significa dizer que somente se deve recorrer a essa forma de controle social quando as demais formas se mostrarem aí insuficientes. Por essa razão, os desvios de conduta são de menor relevância muitas das vezes. O que é imoral, muitas das vezes não é ilegal. E o que é ilegal também não é imoral. Tá certo? Conteúdo e divisão do direito penal. O conteúdo do direito penal abrange o estudo relacionado com a lei penal, o crime e também a pena. Além disso, né, senhores, ele se debruça pela figura do criminoso e muitas das vezes também da vítima. É o que ocorre, por exemplo, nas considerações de questões pessoais de uma outra pessoa para estabelecer os parâmetros aí de fixação da pena. De outro modo, podemos asseverar que o estudo do direito penal pode ser dividido da seguinte forma: parte geral, via de regra, confunde com a parte geral dos códigos penais. No Brasil, toda a parte geral foi reformada em 1984, com o advento da Lei 7.209, tá? E abrange os artigos 1º ao artigo 20 do Código Penal. O estudo da parte geral pode ser sedimentado em 3 partes. Teoria geral da pena, ou da norma penal, tá? Abrange o estudo das questões aplicadas da lei penal, da aplicação da lei penal. Nessa parte, o direito penal aqui, são estudados temas como o tempo do crime, o lugar do crime, a aplicação da lei penal no tempo, no espaço, em relação às pessoas, o cumprimento de pena no exterior, homologação de sentença estrangeira e a contagem de prazo em direito penal. Em nosso Código Penal, que elas se encontram nos artigos 1º ao artigo 12 do Código Penal. Quanto à teoria do delito, do crime ou do fato punível, a teoria envolve aqui temas relacionados como a estrutura analítica do crime, tais como fato típico, ilicitude, culpabilidade. Estuda-se também concurso de pessoas. Em nosso Código Penal, encontra-se aonde esse conteúdo? Nos artigos 13 e artigo 31. A teoria da sanção penal, ou da lei penal, é as das consequências jurídicas do crime. Muito embora seja mais comum a terminologia teoria da pena, reputamos a expressão teoria da sanção penal, que é mais abrangente, pois, consequente, abarca o instituto da medida de segurança. Nesse segmento da parte geral, são estudados espécies de pena, aplicação, limites, medidas de segurança, concurso de crime e extinção da punibilidade, que fica dos artigos 32 ao artigo 120. Já na parte especial, vocês farão somente lá no 4º período, tá? Trata-se dos crimes em espécies, previsto no Código Penal. Abrange o artigo 121 ao artigo 361. Temos também, senhores, a legislação especial, também conhecida como legislação extravagante, compreende as leis penais que não se encontram no Código Penal. Atualmente, a legislação penal brasileira é bastante extensa. Exemplo, Estatuto de Desarmamento, Lei Maria da Penha, Lei de Drogas, Lei de Torturas e Lei de Escamba por aí afora, tá?
Quanto a modalidades e categorias do direito penal, a rigor, ele é uno. É um conteúdo, né? Contudo, esse conteúdo, sob o ponto de vista da classificação doutrinária, que atende às questões didáticas. Podemos aí cindir em algumas modalidades ou categorias. Direito penal objetivo e direito penal subjetivo. O direito penal objetivo, né, seria o próprio ordenamento jurídico positivado, né? Isto é, um conjunto de enunciados normativos que consubstanciam a privativa função estatal de definir as cominações e as respectivas sanções penais e leis penais, tá certo? Trata-se, como eu já disse, desse jus puniente, tá? Quanto ao direito penal subjetivo, seria em decorrência do próprio direito penal objetivo. É o jus puniente, ou seja, o poder, dever do Estado punir, tá? O Estado, ele monopoliza o exercício legítimo e, excepcionalmente, o Estado permite aos particulares, como nesse contexto, né, que é a legítima defesa, o estado de necessidade e não se trata de jus puniente. A exceção do monopólio é a aplicação das sanções penais pelo Estado, fica por conta do artigo 57 da Lei 6.001 de 73, do Estatuto do Índio, tá? Que será tolerada a aplicação pelos grupos tribais de acordo com as instituições próprias de sanções penais disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte. Por obséquio silêncio, renuncia legislativo ao monopólio jurisdicional. Cremos que há um flagrante de contrariedade no texto constitucional, no artigo 5º, inciso 35, da aplicação do poder judiciário da ameaça de lesão, né, jurídica, e por essa razão sustentamos que o artigo 57 da Lei 6.001 de 73 não foi recepcionado, né? E aí você poderia dizer, e o Tribunal Penal Internacional, né? Que é uma complementação das jurisdições penais, não respondendo aí pela representação, a exceção, a exclusividade desse direito de punir do Estado, a título de esclarecimento, o TPI, o Tribunal Penal Internacional, tem a competência para investigar e processar crimes quando os estados se mostrarem incapazes aí ou não demonstrarem efetiva vontade de punir os seus criminosos. Diante dessa situação, será chamado a intervir somente e quando a justiça repressiva interna ela falhe, né, ou seja omissa, insuficiente ainda. Quanto à existência do jus puniente, toda a doutrina nacional quanto à estrangeira, o Estado possui esse jus puniente, é um direito do Estado dessas imposições estabelecidas em lei, né? E uma reflexão mais aprofundada, não há um direito de punir, mas sim um poder punitivo estatal que é limitado pelo direito. Não haveria que se falar em direito penal como forma exclusiva dessa legitimação de punição, mas sim como uma forma de contenção, um poder punitivo. Não acreditamos em jus puniente, mas sim de um poder de punir, que é limitado pelo ordenamento jurídico. Quanto ao direito penal substantivo, material e direito penal adjetivo, nós vamos orientar e verificar que esse direito o direito penal substantivo automaticamente, o direito penal propriamente dito, né? Ele cria essa figura criminosa e também das contravenções. Ele é um conjunto de normas que possui automaticamente por objeto a definição de condutas consideradas desviantes aí, que é infração e as combinações respectivas sanções. Direito penal adjetivo, né, formal ou instrumental, seria a parte processual e é pacificadamente aceita a autonomia do direito processual aqui, tá, penal, e não um mero complemento do direito penal. Quanto ao direito penal comum e especial, o direito penal comum ele é aplicado por órgãos da justiça especializada. Já o direito penal especial são modalidades do direito especial, direito penal militar, por exemplo, aplicado à justiça militar, e o direito penal eleitoral, que é aplicado à justiça eleitoral, tá certo?
que é aplicada à justiça eleitoral. O catálogo de direito penal especial restringe a 2 casos, pois a justiça especializada nesse contexto aqui no Brasil é a trabalhista, que não possui competência penal. E aí eu trago uma atenção dos senhores que o conceito de direito penal especial não possui relação com a ideia de legislação penal especial, legislação extravagante, e não se encontra no Código Penal, tá certo? Quanto ao direito penal geral e o direito penal local, o direito penal geral aplica-se em todo o território nacional, já que é a regra no Brasil, tá? Legislar sobre o direito penal é privativa da União, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que eu li para os senhores, e o direito penal local seria aplicado em apenas uma parte do território nacional. Nesse ponto aqui, devemos recordar, excepcionalmente, lei complementar, ela pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas de matérias de competência legislativa privativa da União. Artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal. Direito penal fundamental, nuclear ou primário, né? E direito penal complementar. O direito penal primário abrange os princípios e as instituições da parte geral. Alguns institutos da parte geral que possuem um conteúdo amplo estão lá, né? O artigo 150, parágrafo 4º e 5º, e o funcionário público, artigo 327 do Código Penal. Uma atenção, esses últimos 2 institutos do Código Penal aplicam-se às leis penais quando elas não dispuserem em sentido contrário, artigo 12 do Código Penal. Direito penal secundário é instituído de leis penais especiais, não estão incluídas no Código Penal. A expressividade de leis penais especiais, tais como lei de drogas, lei de crimes hediondos, lei de tortura, tá certo? Direito penal subterrâneo e paralelo. O direito penal subterrâneo, tá? Quase bugou aqui. É o poder punitivo do Estado, né? Por parte do Estado, e abrange as agências executivas. Seria exemplos de execuções sumárias, desaparecimentos, as torturas, o sequestro, tá? O direito penal paralelo, boa parte desse poder punitivo não é exercida pelas as agências do Estado. Exemplo, é o poder do médico de determinar a internação manicominal, tá? As federações desportivas e que inabilitam pessoas. Direito penal do fato é aquele que leva em consideração aspectos pessoais do criminoso, mas sim o fato por ele praticado. Podemos afirmar que, nesse caso, pune-se pelo que se fez e não pelo que é. O direito penal do autor pune de acordo com os meros estados existenciais. Em suma-se, pune-se pelo que se é e não pelo que se fez. Afronta ao princípio da lesividade. Quanto ao direito penal do fato, tá, que considera o autor, são características pessoais, tais como seus antecedentes, as condutas sociais e a personalidade do agente aqui. É um modelo consagrado no artigo 59 do nosso Código Penal. Há doutrinadores que asseveram que a análise desses aspectos pessoais não deve ser consideradas sob pena de afrontar o princípio da lesividade. Quanto ao direito da culpabilidade e da periculosidade, o direito penal da culpabilidade fundamenta na reprovabilidade da conduta, a capacidade dessa autodeterminação individual. Só é reprovável porque o agente podia escolher entre o ilícito e também o ilícito, tá certo? Quanto ao direito penal da periculosidade, está fundado na ideia determinista, tá? Não temos o livre-arbítrio, a medida da pena deve ser a periculosidade do agente. No Brasil, nós adotamos a ideia da culpabilidade para fundamentar a pena e a periculosidade a medida de segurança. Funções do direito penal, né? Aqui, senhores, nós vamos verificar, depois de nós termos visto as modalidades do direito penal, as funções do direito penal. Nós vamos ver que nós teremos aqui a função de proteção dos bens jurídicos, a função de reconhecimento, a função ético-social, a função controle social, a função de garantia, a função simbólica,
a função motivadora, a promocional e também a de redução da violência. Quanto à função de proteção dos bens jurídicos, né, essa teoria do bem jurídico foi concebida por Bimbaum em 1834. A construção dessa teoria do bem jurídico é a tentativa da criação de um limite material ao poder punitivo. De fato, não se pode conceber a existência de poderes limitados ao legislador, sob pena de se consagrar o que? Uma arbitrariedade imaginável. A tentativa de se limitar, nesse contexto, a tentativa de se limitar ao poder punitivo para evitar esses abusos. Em apertada síntese, os bens jurídicos são de interesses ou valores protegidos pelo direito. Nas lições de Luiz Regis Prado, nem todo bem jurídico merece essa tutela penal. A importância dos bens jurídicos penais é entendido como uma relevância para a sociedade, né? Então, onde ser buscado na Constituição os valores que imperam nessa sociedade. Quanto às teorias constitucionais do bem jurídico penal, nós vamos entender, né, que dois grupos aqui se deslancham. As teorias constitucionais amplas e as teorias constitucionais restritivas. As amplas a Constituição é adotada como parâmetro, mas de forma bastante genérica. Já as e os bens jurídicos aqui penais são consecutórios, lógico, dessa estruturação. Quanto às teorias constitucionais restritivas, buscadas diretamente na Constituição, não faz pressupor a imposição de tutelá-los plenamente. Para Klaus Roxin, o bem jurídico penalmente relevante é a liberdade em prol dessa segurança e do bem coletivo. Esse Estado não pode intervir de forma significativa. Como conseguitário, legítima-se a atuação do Estado quando a criminalização de condutas como homicídios, lesão corporais e o furto e o roubo nesse contexto. A função de confirmação desse reconhecimento normativo para Gunther Jacob, ele vem e destoa desse entendimento majoritário. Ele fala que a proteção dos bens jurídicos, o direito penal, ela é a confirmação dessa validade para Jacob. E é automaticamente, se nós pensarmos. Na função ética social, é defendida por Hans Welse. Por quê? Ele fala que ao se utilizar dessa violência, deve fazê-lo de forma moderada, limitada e proporcional, funcionando como uma verdadeira reserva ética. Exclui do Estado a utilizar a lei de talião, olho por olho e dente por dente. Ao proteger os bens jurídicos de acentuada importância dessa resgatada de valores normativos, essa pretensão de moralização da sociedade deve ser vista com parcimônia. Por quê? Sob pena de se confundir com o direito e também com a moral. A função educativa, por sinal, ela deve ser moderada e não cabe ao direito penal. Por quê? Porque violentar essa autodeterminação individual impondo-lhe valores edificantes, nobres e também morais aqui. Educar o cidadão, os cidadãos aqui, no sentido de respeitar os bens jurídicos. A função de controle social, essa função de controle social é uma das instâncias de controle social. Existem outros instrumentos de controle social que devem automaticamente anteceder o direito penal. O controle antijurídico, que é o quê? A família, a escola, a religião, outros aí, esse controle jurídico extrapenal. Civil, administrativo, processual, tributário e trabalhista. Quanto a uma função de garantia, essa função de garantia é um instrumento de garantia para o cidadão, que limita o poder punitivo do Estado. Quanto à função simbólica, ela possui um reflexo na consciência do cidadão, também dos governantes. As leis penais dessa previsão traz uma sensação de segurança simbólica. A função simbólica, por si só, não é deletéria, Ao contrário, é até importante para conferir o quê? Uma credibilidade e uma legitimidade a essa intervenção punitiva. Quanto ao direito penal de emergência, o direito penal de emergência
ele é aqui no afã de angariar aplausos da sociedade, acabe a deturpar as reais funções desse ramo do ordenamento jurídico aqui. Uma função motivadora é o que? Acaba por motivar as pessoas não lesionarem o bem jurídico, nesse contexto, que pretende proteger. Quanto uma função promocional, né? Funciona como instrumento para promover o quê? Mudanças sociais. Quanto à função de redução de violência, né? Possui essa função para reduzir a violência social, evitando o regresso ao período das vinganças privadas, que nós estudaremos mais à frente. E também possui uma função de conter a violência social, pois ao conter o poder punitivo e evitar reações públicas, arbitrárias e também desproporcionais. Tá certo? Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Cheguei quase que sem voz, né? No início eu dei uma pegada boa aqui e acabei ficando sem voz. Então nós vimos aí o conceito de direito penal, vimos também a denominação direito penal, a nomenclatura direito penal, vimos também os caracteres do direito penal, as características do direito penal, quanto ao conteúdo do direito penal, as modalidades do direito penal e as funções do direito penal. Chegamos ao final dessa videoaula. Logo mais à noite estaremos tirando eventuais dúvidas e também falando sobre a ementa de curso e diversos outros assuntos, tá certo? Aguardo os senhores na webconferência logo mais à noite.